TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Fala, Gui, tudo bom com você? Boa tarde. Fazer jus ao nome do programa, né, Medina? Pelo período da manhã, nós estávamos ali num outro cenário, decidi trazer o Expresso da Tarde para ir, o Expresso da Tarde de pré-feriado, Medina. Me segure porque eu estou demais, viu? Você é bom na cozinha, ô Gui? Desenrola ali um arrozinho, um feijão. Péssimo, nem... Errou! A base da sobrevivência. Se você me pedir um arroz e alguma coisa na Airfryer, o pai consegue Air fryer? Arroz na Air Na fryer? Air fryer? Essa é nova, hein? Pelo amor de Deus. O arrozinho o papai faz, agora qualquer mistura é só na Airfryer, porque senão fica esquisito. Boa, Argão. Guilherme Cunha aqui, já vi que do setor alimentício vai falar mal no dia de hoje. Tô brincando. Boa, Gui. 3h35, começando mais um semestre aqui pro mercado, ô Gui. Hoje, do ponto de vista de volume, a gente tem essa questão do mercado americano fechando mais cedo. Tendência, então, é de uma liquidez a partir de agora menor, ô Gui. Do mais, o que mais chamou a atenção em relação ao mercado no dia? Bom, Medina, o mercado correu hoje pela manhã, né, numa intensidade até mesmo maior do que o esperado, porém a abertura, o nosso pré-mercado já foi bem positivo, principalmente puxando os preços das commodities. Então, com esse já pré-feriado, né, o mercado já fechou lá nos Estados Unidos, liquidez reduzida, tendemos a ficar realmente nessa faixa de preço, dificilmente seremos surpreendidos para uma rasgada, seja para qualquer um dos lados. A hora da verdade é amanhã, né, Medina? Amanhã, com o mercado 100% fechado, é um feriado muito importante. Lá nos Estados Unidos, muita gente já não está nem pensando no clique, né? Só volta realmente na quarta-feira. Então, amanhã, muitas adequações de preços tendem a vir a acontecer. Inclusive, mais da metade desse movimento que nós tivemos de alta hoje, infelizmente, amanhã, numa queda de liquidez, pode vir a surgir, a recuar. Boa, Gui, é isso aí. Bom, você traz a sua pergunta, manda a sua mensagem aqui pro Guilherme Cunha também fazer análise dos papéis. Ó, o Fábio Borges já tá fazendo isso. O canal Sniper falando que o Gui refletiu todo o sol da Baixada. Boa, canal Sniper aqui conosco também. O Daniel já também mandando sobre varejo. O Alexandre Calvo também mandando um abraço aqui pra galera. Ó, daqui a pouco eu passo também por aí, viu, o Alexandre? Segura aí, já manda a sua pergunta. Você na Station também, hein? Tá acompanhando a gente dentro da plataforma do TC. Manda a sua pergunta. Bom, ô Gui, mas conta aqui pra gente, Vale no fechamento na segunda-feira, tinha gente falando novamente do seu cabelo no fechamento do pregão, né? Depois que você foi embora na sexta, a Vale foi pra mínima do dia, encerrou, né, na sexta-feira, na mínima em 64,22. O pessoal, ih, olha o Gui cortando o cabelo de novo. Será que mudou a tendência? Mas hoje, Gui, vai na contramão até do minério de ferro e tá subindo 3,24% agora, muito forte, a 66,30 nesse momento. Que explica os dois movimentos, ô Gui? Pra você foram movimentações naturais? Bom, Medina, naturais, dei um tapa no meu cabelo, inclusive, para poder ficar na estica. E no final das contas, nós temos, né, Medina, uma, entre aspas, quase que obrigatoriedade da China de estimular o movimento pós uma sequência de 3 PMIs num cenário de contração. Então, quando nós flagramos esse cenário do PMI cada vez mais trazendo essa contração no mercado chinês, a gente acredita que venha a obter uma oferta de demanda um pouco maior nesse segundo semestre. Também, quando estudamos diretamente a companhia Vale, o segundo semestre sempre ele é mais produtivo, porque ela paga bons dividendos a partir de setembro de 2023. Então, o mercado tende a ir acumulando de agora, julho, a agosto e setembro, para poder receber os dividendos gordos nesse último trimestre do ano. Então, cada vez mais, aquela faixa dos 62 continua sendo um grande suporte para a companhia, trazendo as expectativas ainda intactas dos 72,90 e depois 84. Hoje, não é um benefício da falta de liquidez, muito pelo contrário, é surpreendente a força que foi acima dos 66 e fechando acima dos 66 deixa a gente sonhar durante essa semana para um cenário mais perto do 70.
Tá certo, ô Gui. A Camila vai separando as perguntas também da galera, que chega bastante. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, ô Gui, o cenário sobre o dólar. A gente vai comentar mais com o Daniel a partir das 4 horas da tarde, mas chamou, né, o destaque agora no período da tarde, né, Gui, que é bolsa pra cima, juros pra baixo, mas o dólar oscilou. E o dolinha, Gui? O Doguinha, ele tem tudo para que esse mês, Medina, ele possa vir rumar para baixo dos R$4,70. E na data de hoje, ele foi persistente, querendo ficar acima dos R$4,80. Seria muito interessante se nós fôssemos surpreendidos por uma adequação dessas assimetrias, né? De bolsa para cima, o DI para baixo e o dólar para baixo. Esse seria um cenário bem interessante para que nós pudéssemos iniciar essa segunda-feira. Porém, acima dos 4,80, ele só não pode perder um ponto muito importante que nós iniciamos aí no nosso Morning Call. 4834, ele nem sequer chegou a tocar, mas ele é um ponto a qual nós chamamos de bipolar. Tudo abaixo do 4834 vai empurrando venda para esses objetivos mais para baixo. Agora, caso ele venha a ser perdido, seja com um DXY para cima ou num feriado, que normalmente o local gosta de comprar um pouquinho de dólar, aí a gente começa a se enroscar num dólar rumo mais próximo dos 4,90. Não é um cenário base, mas seria interessante, entre hoje e o fechamento da quarta-feira, permanecer abaixo dos 4,80. A dinâmica do contrato WDOQ que nós iniciamos agora, oficialmente, na data de hoje, é que ele venha a obter negociações abaixo dos R$4,70. Eu tenho uma visão muito mais vendedora para o dólar do que compradora, Medina. Perfeito, e já a gente fala mais sobre a movimentação do dólar com o Daniel Araújo, que vai trazer também a visão dele, além de trazer o ajuste sempre às 4 da tarde. Tem um ajuste diário do dólar, o Daniel e o Gui explicam se vale a pena fazer uma movimentação até o fechamento ou não, se é hora de fechar a casinha ou não. Ô Camila, vamos trazer uma bateria de perguntas do pessoal que participa aqui conosco, lá pelo YouTube. Vejo muita gente mandando já mensagem pro Guilherme Cunha. Você tá separando as que chegam também pelo WhatsApp? Por onde a gente começa, Camila? A gente vai começar então pelo WhatsApp, Medina, que tem a mensagem do Fabrício, que logo já no começo da participação do Gui, antes mesmo, ele já pediu Neogrid, Gui. Neogrid, vamos dar uma olhadinha como é que está a companhia para essa semana, inclusive, que tem um cenário de congestão de preço, tá, pessoal? A companhia Neogrid está querendo tentar arrumar para cima dos R$2, mas não detém a força suficiente e fica agora lateralizada dentro dessa faixa de preço. Não pode perder R$1,80. Até acima de R$1,80 a gente pode ver uma determinada força para a companhia tentar arrumar para cima dos R$2. O cenário para prazos maiores é animador, tá? Não só na parte técnica, mas também na parte fundamentalista. Podemos comentar do papel entre R$2,70 e R$2,80 até o lendário rush natalino que finaliza em janeiro de 2024. Mas agora, nesse curto espaço de tempo, pode tirar um pouco da alegria aí do comprado de Neogrid, caso venha romper a faixa do R$1,80. Para quem está dentro do papel, tem que monitorar R$1,80. Para quem não está, caso venha buscar essa faixa de preço, interessante uma compra visando prazos maiores. Boa, Gui. Tô olhando aqui também, tem bastante gente comentando no YouTube, mas o primeiro comentário que teve aqui foi do Daniel Pagnin, que ele quer que você fale sobre Magazine Luiza. Magazine Luiza, vem ser feliz. Magalu, hein? Já tá dando um calorzinho significativo em muitos comprados, principalmente aqueles que estavam acreditando que logo que tivesse um cenário base de queda de juros, fosse favorecido o movimento de alta para a companhia. O que não ocorreu por um simples motivo, né? Nós temos uma perspectiva do segundo trimestre, a apresentação do balanço não ser positiva, né? Nós temos aí um cenário de prejuízo, mais uma vez, para a companhia Magazine Luiza, e por mais que nós tenhamos uma queda de juros, o poder de consumo tende a diminuir, porque o brasileiro encontra-se com poder de compra menor, está mais endividado e tende a comprometer parte da sua renda para renegociações de dívida. Então, o Magazine Luiza permanece fundamentalistamente dizendo os alvos lá nos R$5,08, R$5,18, só que agora para prazos maiores, já não é uma expectativa tão clara como era para o segundo semestre, depois dessa queda e continuidade
possibilidade da manutenção de preço nessa faixa. 3,18 é o melhor range de compra, porque caso venha a perder, busca alvos muito mais para baixo, que não faz sentido algum. E para quem tem paciência, consegue estender prazos até a virada do ano, 5,08, 5,18 é o objetivo. E quando a gente fala de um upside, né, quantos por cento tem de valorização, aí fica interessante o case. Magazine Luiza, o mais interessante, caso o nosso ouvinte consiga fazer, é aportes subsequentes, aí, né, aportes mensais, independente de preço, para a melhoria desse médio, para que quando venha atingir os 5,08, 5,18, venha ter valido a pena essa exposição de tempo e dinheiro. Certo. Ô Gui, eu tô vendo aqui no painel Mover Pro uma informação do Brasil Journal, citando fontes, que a MRV vai lançar uma oferta follow-on de entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. De acordo com as fontes do Brasil Journal, a MRV vai usar essa oferta para investir no Minha Casa Minha Vida. E a gente olhando os papéis hoje de MRV, estão numa forte queda, o Gui, de 4%. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa notícia, como que mexe para a empresa, o follow-on. Tô vendo até a Mirtes aqui comentando, o Gui, pedindo uma pergunta, se essa queda generalizada nas construtoras foi contaminada por essa notícia em relação à MRV. MRV é oportunidade? Boa, longe de ser um contágio de MRV a correção técnica que vem ocorrendo nas construtoras. E, na verdade, ela é obrigatória. Olha o que Tenda está fazendo, por exemplo. Depois a gente pode folgar a parte técnica, gráfica dela, né? Ela não parou de subir, não teve nenhum respiro. E MRV estava tentando fazer algo semelhante. A notícia do follow-on é interessante para a MRV, é um cenário que tende a ser positivo, porque ela vai investir num cenário que é o estímulo do governo, o mesmo objetivo que fez a Tenda subir 188% no acumulado de 2023, sem sequer um respiro quando embarcou acima dos 6,50, mas a MRV ela tem uma eficiência muito menor, né? O passado de MRV tende a condená-la no curto espaço de tempo pelo índice de eficiência. Então, quando a gente vai projetar as melhorias no balanço, é muito mais fácil a gente ver que Tenda tende a reverter o seu prejuízo para lucro do que uma MRV venha fazer esse cenário e se manter num viés de lucratividade por mais tempo. Então, MRV precisa, a hora que a gente tem que desmembrar da notícia, estou levantando dinheiro para injetar num projeto para que eu possa obter a lucratividade em 2024, 2025 e 2026. Então, não é muito interessante. Eu continuo vendo, por mais que Tenda tenha sido esse rally todo e Cyrela já está no preço, monitorar esses dois ativos, porque eles continuam tendo a parte fundamentalista e projeção futura muito mais clara para o setor. Tenda continua sendo oportunidade, só precisa esperar uma correção técnica, e Cyrela pode trazer algo extraordinário que nenhuma dessas aí consegue ter, que é, aqui a um ano e meio, ser destaque novamente de pagamento de dividendos. E aí, Medina, embarcou a companhia nessa carteira de dividendos, trazendo a zeragem dos altos estoques que ela tem, ela volta a ser lucrativa, pagando dividendos e vai ser a melhor empresa do setor. Ô Gui, então, só para reforçar, você observa, né, essa queda generalizada mais com uma correção, mas eu queria te perguntar em precificação dos ativos por conta das projeções e estimativas cada vez maiores de corte na Selic, já falam, tem 50 pontos base em agosto também, ô Gui. São essas mesmas empresas que você vê surfarem melhor, mais ainda essas projeções, além do que já foi precificado antes? Sem dúvidas, Medina. Essa correção que a gente está vendo, né, essa parte técnica para baixo hoje, é porque as construtoras foi o único setor que realmente antecipou essa expectativa de queda de juros. Então, ela é o destaque do ano, o setor que mais cresceu na Bolsa de Valores, mas é disparado, não é pouco não. E em segundo, vem o sistema financeiro bancário. Então, agora o mercado começa a colocar um pouquinho do boato e fato nas construtoras. Tomara que venha a ser uma sequência de queda para trazer uma oportunidade para quem não usufruiu dessa tese, usufruiu dessa informação, e eu continuo vendo as duas melhores empresas no setor para poder dar uma continuidade na sua movimentação de alta. Cyrela, com um cenário muito mais nesse movimento de queda de juros e zerar os seus estoques com os financiamentos para a classe média, média alta, e o Minha Casa Minha Vida é Tenda, não tem como, ela é o grande destaque.
Ô, Camila, vamos com mais perguntas da galera? Quem tá mandando aí pelo YouTube, Station, Zap, você vai por onde? Agora eu vou lá para a Station, porque o Família Unida, ele falou assim, Gui, que ele tá com um preço médio na CSNA de R$ 12,83. Aí ele te pergunta, será que dá para sonhar com uns R$ 20 até o final do ano? Muito difícil. CSNA, né? Porque eu sempre confundo com COSAN. Isso, CSNA. É a siderúrgica? CSNA. CSN. Não, muito difícil. CSN, qual que é o problema dela nesse curto espaço de tempo? Teve um rebaixamento, né, por uma grande companhia, até eu vou esquecer o nome, peço desculpas, foi na sexta-feira, que foi essa barra vermelha um pouco maior, com todo mundo querendo se livrar da companhia. CSN, o mais confortável de você estar comprado no papel é porque ela já paga, inclusive, um dividendo gordo para você poder manter essa sua posição. Agora, R$20 realmente é sonhar demais da conta. Aqui dentro dos nossos estudos, nós temos os R$15 como um preço já meio que justo, mediante a tudo que nós temos de informação. A gente só consegue projetar alguma coisa mais perto do 17, com todos os próximos balanços de CSN sendo extraordinário. E como a gente sabe que o contexto macro não favorece CSN para esse tipo de cenário, a gente pode acreditar que R$15 seja, entre aspas, um preço justo e CSN vira um case muito mais para pagamento de dividendos. Não é essa paulada de upside para a gente poder olhar. Teve rebaixamento de uma grande casa Goldman e pode vir a Sachs. surgir, infelizmente, uma boa. Sempre você, hein, Goldman, de olho em você também, fica cutucando o nosso trade aqui. E aí, se vier um Bank of America da vida, ou até mesmo aqui Brasil, Itaú e Bradesco recomendando manutenção, mas diminuindo o preço-alvo, o mercado vai penalizar. Então, é alto risco, mas a gente vê essa expectativa dos R$15 para o final do ano, mais dividendo, que favorece o trade. Gosto de CSN para esse tipo de operação. Boa, Gui. Tô indo lá pro YouTube agora, que eu tô vendo que o ouvinte Fábio Borges Arraes, ele quer saber sobre Marfrig. Marfrig, MRFG, número 3, gosto, hein? Gosto para investimento. Vejo que está muito bem desenhado o trade, é questão de tempo, né? Então o Marfrig não tem como correr numa velocidade muito grande, não é o tipo de perfil da companhia que há mais de 2 anos a gente bate. Né, setor de frigorífico a gente veio batendo muito forte pela queda de rentabilidade, o que não fazia sentido algum nós estarmos nos posicionando. Oposto agora nesse segundo semestre e o olhar de 2024, Marfrig, anota aí, meu ouvinte, R$8,50 e depois R$10 é o grande objetivo da companhia, com expectativa do caos, né? Se o Bolsa vier ter uma retração lá para a parte dos 115, 114 mil pontos, podendo devolver para perto de R$6,50. Mas Marfrig marcou um fundinho aí, perto dessa casa dos R$6, R$5,80, dificilmente Marfrig decepcione qualquer tipo de investidor. Mas é um papel para você sentar e esperar, tá, ouvinte? Não é algo que você venha ter uma tendência e venha te surpreender pelo lado positivo. É dia após dia até R$8,50 e depois R$10. Em questão de upside, é um risco de retorno extremamente positivo. Gosto de Marfrig para o investidor. E aproveitando o clima de início de mês, início de semestre, né? Vem mais 6, faltam só 6 meses para acabar o ano, passa rápido, Gui. Eu quero te fazer uma pergunta simples, fácil, que não precisa pensar muito, não precisa analisar muito. Na sua avaliação, qual que vai ser o trade do semestre, Gui? Trade do semestre? Construtora. Vai continuar sendo construtora, as educacionais vão tentar trazer um brilho adicional que não era um cenário esperado aí para muitos, mas construtoras, a gente já falou ano passado que seria o grande destaque de 2023 e como o varejo está tudo apertado, está tudo enroscado, o varejo não vai conseguir fazer aquele movimento extraordinário, continua sendo as construtoras. Ah, Gui, mas os papéis subiram 100, 150, 200%. Não subiu nada, porque eles caíram 90%. Esse é o grande X da questão que todo mundo já falava ano passado, mas isso parece que esqueceu. O papel que caiu 50%, ele tem que dobrar. O papel que caiu 90% tem que subir 600% para voltar naquela mesma faixa de preço. Então, Medina, o setor aí de imobiliário, né, o setor de construção civil, tende a ser o grande destaque do segundo semestre de novo. Só não coloco aéreas, porque já chegou a Azul, já chegou muito perto do preço. A Azul, a Gol tende a ter que provar ainda por balanço, porque
porque senão as aéreas poderiam também estar sendo contempladas nesse segundo semestre. Poderíamos, de boca cheia, falar que seria varejo, mas infelizmente as varejistas do Brasil não estão muito bem das pernas, não. Você falou isso bastante na sexta-feira passada. Quem perdeu pode até retomar. No próprio YouTube mesmo tem a nossa transmissão da sexta passada. A Gui Cunha falou muito sobre varejo aqui conosco no Expresso da Tarde. Educacionais você citou, mas não com a mesma força que você observa em construtoras, né, Gui? Isso, e até mesmo porque o primeiro trimestre do ano, ele é muito forte para as educacionais. Trouxemos um insight aqui para a nossa audiência, que é a rematrícula e a chegada dos novos alunos oficialmente dos novos cursos que Eduque, Participações e Ânima acabaram trazendo. Então, a parte do primeiro semestre foi muito importante, esses papéis também mais do que dobraram. Tem upside grande para o segundo semestre, mas longe de conseguir bater as construtoras, que daí vai colocando balanço melhor trimestre a trimestre. Então, o educacional teve essa paulada, descansa e continua a subir. Tem mais, sei lá, 20%, 30% ainda o setor de educação para poder subir, em média, as companhias no semestre. Agora, as construtoras, se dobrar de novo, ainda vai estar no preço. É uma grande possibilidade para o segundo semestre, Medina. Tá certo, ô Gui. Mais perguntas, Camila. Já a gente vai falar mais de dólar, que a galera também quer saber bastante. Diga aí. Então vamos lá, porque a Mirtes Andréia, ela quer saber o que você acha melhor, BB Seguridade ou o BTG Pactual, as units para trade, porque ela falou que BB Seguridade anunciou dividendos, Gui. Para trade é difícil essa pergunta, porque são duas empresas que sugerem muito mais a manutenção desse papel em sua carteira, né, deslumbrando alvos maiores e também o pagamento de dividendos, do que para trade propriamente dito. Trade entendo que é curtíssimo prazo, um dia ou até mesmo durante a semana. O que tem de maior upside de curto prazo? BB Seguridade. BB Seguridade já fez uma correção técnica, está aí na tela, invicou para cima e tem uma perspectiva ainda de pelo menos 2 trimestres serem muito bons, sem que a queda de juros venha impactar de formato direto e reto o preço de cotação. Então, para comprar e ganhar dinheiro nesse curto espaço de tempo, BB Seguridade está mais legal que BTG, que é uma máquina de fazer dinheiro. O BTG está voando, decolando, liberou o foguete, está rompendo os máximas, mas não descansou. Diferente de BB Seguridade, BTG Pactual continua numa forte alta. Qualquer momento pode fazer esse desenho que está na tela de BB Seguridade, corrigir 10%, 15% e você está na contramão. Agora, para manter, eu teria os dois. Teria os dois papéis aí para o segundo semestre. Os dois tendem a pagar dividendos e trazer um upside tranquilo para o investidor. Está cansado de renda fixa? BB Seguridade e BTG Pactual vai te pagar um dividendo gordo e tende a ter um crescimento sustentável no segundo semestre. Ô Gui, renda fixa, pra quem curte operar a renda fixa, sei que você é mais focado em trades, mas vale ouvir a sua opinião também, com as perspectivas de corte nos juros, pra quem tá na renda fixa que aproveitou o ciclo de alta, faz como agora, ô Gui? É a última chamada, na verdade, né? Vamos falar rapidamente de renda fixa, porque o pai também gosta bastante. O que nós temos na prateleira das corretoras, Medina? IPCA mais 8 e 8,5%. Isso é incrível, principalmente quando a gente fala para um vencimento de 2 anos. Porque se a inflação explodir mediante a qualquer situação do fiscal, você está protegido. E mais 8, 8,5% durante esse período é muita coisa. Então, vamos colocar uma matemática básica aí do que a gente tem de 3, 4% mais o 8,5%, você ainda consegue garantir uma média do famoso 1% ao mês, que é o famoso sonho brasileiro do rentismo. E também ainda há alguns pré-fixados que sugerem você ter algo próximo do 1% ao mês, que não vai ter mais durante os próximos anos, né? A gente já tem um platô da queda da Selic, a queda de juros indicada, então os ativos de renda fixa já estão sendo penalizados, não tem mais na prateleira aquele ativo fácil de você clicar e ter 1% ao mês. Então, para quem ainda está construindo a sua reserva de emergência, para quem ainda está diversificando o seu capital, é a última chamada para você aproveitar a alta da taxa de juros brasileira. A partir da próxima reunião do Copom, caindo 0,5%, drasticamente vai mudar os patamares de rentabilidade dos ativos de renda fixa das corretoras. Aí, cada vez mais, a gente vai ver as oportunidades de bolsa sendo cada vez mais evidente do que renda fixa, como foi o último ano, 1 ano e meio. Perfeito, Guilherme Cunha. Você imagina aquela migração de volta da galera da renda fixa também, ô Gui?
Eu lembro na época da pandemia, né? Tudo bem que caiu para 2%, mas foi uma galera pra bolsa. Depois teve gente que voltou pra renda fixa, mas normalmente tem um retorno, uma liquidez até maior por conta disso, Gui? Com certeza, nós tivemos aquele estudo, né, do Fernando da XP Investimentos, que quando a bolsa começa a cair, quando os juros começam a cair, a bolsa tende a subir a média de 20, 25% durante um ano. Então, quando a gente fala de 1% ao mês nessa perspectiva, é muito pouco. Né? Então, quando você fala de 12, com uma possibilidade de 20 para 24, 25%, você realmente tem uma expectativa de ganho de dobro na renda variável. Gui, mas tem o risco? Claro, a renda fixa também detém o risco ali, a depender do ativo que você venha a contratar. Então, é natural que tenhamos boa parte das pessoas, principalmente que estão no pós-fixado, comecem a sentir a queda de lucratividade dos seus ativos e ver que a Bolsa de Valores está tracionando parte compradora. Se emergar uma bola, Medina, rapidamente, se eu me estender, você me corta. Estávamos fazendo um relatório nesse final de semana e aí a gente viu uma situação muito interessante, que é os institucionais, os fundos de investimentos, nem sequer começaram a comprar. Então, você vê que é realmente uma ou outra pessoa física, o gringo veio forte, mas os fundos de investimentos multimercados e os fundos de ações nem sequer começaram a receber o recurso para começar aquela compra mais massiva na Bolsa de Valores, que tem aquela paulada lá de 5%, 6% dentro de um mês, como foi mês passado. Então, realmente, a gente vai ver uma migração da pessoa física para a renda variável. A própria B3 acredita que nos próximos 2 anos tenhamos o dobro do CPF na Bolsa de Valores. Bastou cair pelo menos 2 cortes sequenciais, a gente vai ver um efeito manada na Bolsa de Valores bem interessante. Demais. Guilherme Cunha conosco aqui no Expresso da Tarde. Camila já vai trazer uma nova bateria de perguntas do pessoal, que eu vejo todo mundo mandando mensagens aqui pro Guilherme Cunha. Mas deixe no like também, hein? Além das perguntas, tem que sentar o dedo no like. Estamos com 1.276 likes. A gente tem que chegar até o fim da participação do Gui em 1.300 likes e ainda partir para os 1.400 até o encerramento do nosso programa. Ajuda aí a gente a atingir cada vez mais investidores aqui no YouTube. Você na Station também pode ajudar. São 4 em ponto. A gente volta a falar de dólar aqui no Expresso da Tarde, porque o Daniel Araújo está aqui conosco para trazer justamente o ajuste do dia em relação ao dolinha. Vai comentar também o que ele viu da moeda americana, da movimentação do câmbio. Olha ele aí, Daniel Araújo com a gente. E aí, Daniel, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Boa tarde, Medina. Boa tarde, pessoal. Eu vou ver, Medina, e você? Tudo certo por aqui, hein, Daniel? E o dólar, como é que tá no dia de hoje, ô Daniel? A gente vê bolsa pra cima, DIs pra baixo e o dólar oscilando. Como que você enxerga a movimentação de hoje? Na manhã o dólar tava até legal de operar, mas agora na parte da tarde dava para aparecer com travesseiro de novo, Medina. Hoje o dólar apareceu, abriu com a tendência de baixa, né? Mas ele veio a corrigir até as 10h40, 10h50, onde ele voltou a entrar em tendência de baixa, mas logo em seguida ele inverteu novamente e se manteve na tendência de alta. Agora há pouco ele está bem lateral, eu tentei fazer algumas operações, fiquei em 40 minutos em uma operação só, ficou bem chato. O ajuste fechou agora no 4,824,59, Medina. Perfeito, ô Daniel. E aí, ô Gui, você já trouxe o seu comentário sobre a movimentação do dia em relação ao dolinha. Eu queria também a visão a partir de agora com esse ajuste, do ponto de vista para o investidor que quer fazer algo até o fim do pregão ou aquele mesmo que está se preparando já para o pregão de amanhã, Gui? Para o pregão de hoje, Medina, né, dentro do nosso famoso intraday, o 4834 persiste sendo uma grande oportunidade, há um ponto de resistência que sugere uma movimentação vendedora. Caso nós tenhamos algum movimento que venha flertar a negociação com o 4834 ou algo acima dele, é a oportunidade de venda. Não compraria caso viesse a ter uma descarregada para baixo, uma zeragem dos contratos, porque o viés até rompeu o 4834, o viés para nós é muito claro de baixa para o câmbio. Na data de amanhã é outros 500,
porque amanhã é feriado nos Estados Unidos e a gente sempre tende a acreditar que o brasileiro, que o local compra dólar para proteção aí da sua carteira e também dos fundos de investimentos. Então amanhã o 4834 vira um ponto fraco, né, tentando romper em busca de novas altas. Mas para o intraday, o 4834 tende a ser uma grande defesa e gerar oportunidade para o nosso ouvinte que ainda quer clicar nessa segunda-feira. Boa, Gui. Boa, Daniel, também quero te ouvir sobre o ouvinte que quer dar uma clicada ainda nessa segunda-feira. Na sua avaliação, quais são os pontos de atenção e o seu destaque final também aqui com a gente. Vamos lá, para quem quer se envolver, eu não acho que vá lá, mas se distanciar de 10 a 15 pontos do ajuste acima na venda, igual o Gui, mesmo pensamento, eu acho que surge oportunidade. Mas fora isso aí, eu também não me envolvo, até porque tá bem chatão, bem lateral. Boa, Daniel. Obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço e até sexta-feira. Abraço, até sexta. 4 horas e 4 minutos e Bovespa 119.688 pontos, André. A gente pode colocar aqui na tela o gráfico de 5 minutos para observar a movimentação do Ibov nesse momento. Segue sendo puxado por Vale, Petrobras e Itaú. As blue chips puxam a alta do Ibovespa. Ô Gui, vamos continuar com a bateria de perguntas? Camila, vamos por onde, hein? Trazer aqui os destaques pro nosso ouvinte, as perguntas, aliás, da galera pro Gui Cunha. Então a gente vai agora pro nosso WhatsApp, porque o ouvinte Marcelo Azambuja, ele tá pedindo o papel de Vale e Prio. Prio 3 primeiro, então, porque Vale já está na boca do povo. A Faria Lima já sabe para onde Vale vai. Prio 3 já não. Prio 3 é o destaque da Junior Oil no que diz respeito a fundamento. Não há fundamento mais sólido dentro das Junior Oils do que Prio 3. E agora, nesse cenário de redução de produção lá pela Arábia Saudita, trazendo uma elevação também do preço de cotação do petróleo, Prio 3 volta a sonhar. Então, tivemos uma queda meio chata no movimento do mês passado, né? Então nós tivemos um arrefecimento muito forte do petróleo, o que naturalmente tirou o brilho da Prio 3. Qual que é o objetivo de Prio 3? 42. Tá? Então só atrasou o objetivo dos 42, daqui a pouquinho a gente piscou e Prio 3 estará sendo negociada a 42. O que pode estragar a peça de Prio 3 para voltar lá na faixa dos 34, que foi o movimento do mês passado? O petróleo arrefeceu e rompeu $71. Esse é o único cenário que vai bagunçar e feio o cenário das Junior Oils como um todo. Caso contrário, se permanecer nessa estabilidade barra para cima, os 42 em Prio 3 é interessante. Gosto do Junior Oils para o segundo semestre. Vejo que Prio 3, 3R Petróleo, Petro Recôncavo tendem a entregar bons resultados para o bolso dos seus acionistas, mas também é trade para o semestre. Vale 3 agora vem tentando fazer um movimento de alta, né? Hoje foi um dia e um candle bem interessante, mas os R$69 é o grande objetivo e também já uma grande barreira para a companhia que está de lado, tá, pessoal? Não vendo o sentimento de caos, como alguns vendem, de 62, 58, acho que isso é um cenário totalmente maluco e utópico, mas também os R$84, que é o objetivo ali, tanto de uma técnica como também desse ciclo da Vale com os pagamentos dos dividendos, tende a demorar. Então se preparem para pelo menos mais 1 mês e meio, 2, de Vale andando de ladinho. Boa, Gui. Tô vendo aqui, aproveitando que você falou sobre as construtoras, tem um ouvinte aqui, o Marcelo e Marcela Amore, que fofo. Ele falou que São Luís do Maranhão é TC, você viu, né? Muito chique. Então, deixa o seu like aí se você estiver assistindo também, de onde estiver. Mas ele perguntou, o que você acha de Plano e Plano? Plano está muito ruim no quadro de cotação, é uma das companhias que mais corrigem na data de hoje, tem um candle feio dentro do gráfico, querendo voltar rapidamente para a faixa dos R$ 7,50. Plano andou numa velocidade também estratosférica, né? Em questão de porcentagem não fica muito atrás dos grandes destaques como Tenda, mas está sendo penalizada de um formato mais agressivo e não surfa uma onda tão positiva, no meu entendimento, como é a companhia Tenda. Tem que tomar cuidado aí com o Plano, já do seu high lá, né, 10,10, está querendo cair para 7,50, você deixa muito dinheiro na mesa. Se está positivo, meu querido ouvinte, vai subindo o seu stop de proteção e caso
caso volte na faixa dos 7,50, quiçá R$7 também está desenhado aqui dentro do nosso estudo, pode gerar uma oportunidade de compra. Qual que seria um cenário de positividade para plano e plano para 2023? Máximas em R$12. Então vejam que o risco de retorno para plano e plano não é interessante, não é positivo. Você tem muito mais a perder nessa faixa de preço do que a ganhar. Boa. O Gabriel Henrique, lá na Station, ele quer saber o que você acha sobre Semin 3. Semin 3, vamos lá dar uma olhadinha como E é que acordou está carioca. a companhia. É o clima, né? A Semin, ela tá num viés mais baixista, pessoal. Tá tentando se recuperar na data de hoje, mas tradicionalmente ela vai buscar a faixa dos R$4. Então tem mais 21 centavos aí rapidamente para poder fazer uma correção um pouco mais agressiva. E a partir dos R$4 até os 3,80 já sugere que tem uma movimentação mais compradora. Não vejo o Semin rompendo esses 3,80 e gerando uma catástrofe lá na parte dos 3,30, mas tem que acompanhar o fluxo, pelo menos por hora. Inclusive, já tem muita ordem apregoada, é esse volumão que a gente vê aí também embaixo, que vai defender nos R$4 até os 3,80 mais ou menos. Porém, de agora até chegar nesse cenário, é uma queda numa linha reta, já é bem resistente ao pregão de hoje, a companhia Semin número 3. Boa, vamos lá então, que você está carioca. Aproveitando o clima de praia, a gente vai trazer aqui também o nosso ouvinte Sérgio Gonçalves, que ele quer saber se Infracommerce vai romper os R$2. Ele está falando que, inclusive, ele é do Rio de Janeiro, Gui. Boa, meu querido! Minha próxima viagem vai ser para aí, hein? Me espera que a gente vai tomar um gin tropical juntos. Parece que vai, viu? O volume de hoje, ele está nos top 3 aí dentro desse contexto da montagem de posição em cima da companhia Infracommerce. É um destaque hoje, né? Chegou a ter 2 leilões no período da manhã, mas não consegue passar dos R$2 com uma facilidade muito grande, não. Por quê? Passando dos R$2, ele tende a ir direto e reto para os 2,40, 2,50, 2,60. Ponto, de 10 em 10 centavos a gente vai ver um assédio vendedor um pouco mais elevado e aí fim de estudo, né? Fim de case de Infracommerce que vai gerar bons resultados para muitos aí que estão girando papel ou simplesmente compraram e está esperando chegar nos objetivos. A Infracommerce, se continuar os próximos 2, 3 dias com o mesmo volume, rompeu e vai direto e reto para o objetivo. Mais um trade da TCA, a rádio oficial de quem investe. Olha só, ele faz a análise, ele faz a propaganda, ele faz tudo. Medina, queria falar alguma coisa? Não, ia trazer às 4h10, porque daqui a pouco a gente faz mais uma bateria de perguntas também. Mas eu queria ouvir o Gui rapidamente sobre os Estados Unidos, né, ô Gui? Amanhã não teremos pregão, hoje tivemos um pregão mais reduzido, tivemos uma Tesla subindo fortemente com entregas acima do esperado no segundo trimestre. Queria o seu cenário lá para os Estados Unidos, já que é uma semana mais curta pensando em investidor americano, mas com dados importantes ainda saindo mais para o fim, né, Gui? Isso, nunca aposte contra os Estados Unidos, né? A grande boa resenha que a gente ouve, mas eu vejo que, Medina, está esticado e o ato de estar esticado vai gerar uma obrigatoriedade na apresentação dos balanços ser extraordinário para que não haja uma correção um pouco mais intensificada lá nos Estados Unidos da América. Qual que é o contexto que a gente cada vez mais vem atualizando o nosso ouvinte? Cenário de número 1, a taxa de juros praticamente já está contratada para cima lá nos Estados Unidos. E os próximos dados econômicos tendem a fazer uma expectativa a respeito de mais um aumento lá para novembro, que é os dados do payroll. O PCI gerou uma pulga atrás da orelha no finalzinho do mês passado, e mesmo assim o S&P, a bolsa como um todo dos Estados Unidos, não está nem aí, está no movimento altista, puxou pela inteligência artificial e agora os carros elétricos com a Tesla vêm aí carimbando recorde de produção e de venda, o que vem gerando cada vez mais aquisição das ações e naturalmente subindo. Apple recentemente foi bater o recorde lá dos 3 trilhões de dólares, enfim, tudo está conspirando que o cenário corporativo esteja positivo, mas isso tem que ser refletido em mais empresas na hora de apresentar o balanço. Então, ao apresentar os bancos, os Estados Unidos começa já com os bancos. Se os bancos trouxerem uma positividade, está no preço, não tem por que corrigir. O segundo semestre pode ser interessante para a Bolsa Americana, mesmo com esse cenário de política monetária totalmente
extremamente adversa. Agora, se os bancos não demonstrarem uma realidade que a gente está vendo aí no quadro de cotação, cair rapidamente 10, 15% para poder adequar e voltar lá na faixa dos 4.200, 3.800, pode ser algo plausível, sim. É que não dá para ir contra, a gente tem que esperar o fato vir a ocorrer, né? A gente pegar os primeiros balanços dos bancos, porque se você antecipar um movimento, vai rompendo máxima e aí você fica enroscado. Estados Unidos está forte, muito dinheiro envolvido, então é melhor ficar de fora. Não dá para comprar nesse patamar, tampouco shortear a Bolsa Americana. Ó, Gui, estamos no momento aqui que os DIs estão tocando a mínima do dia, com os contratos de juros futuros, recuando até 11 pontos base agora, DI1F27, 10% ao ano, DI1F26, 9,99% ao ano, hein, pro DI1F26, abaixo dos 10% ao ano, DI1F25, 10,65% ao ano também. Estamos vendo aqui a curva de juros, o DI1F27 também ameaça romper, a deixar, melhor dizendo, o patamar dos 10% ao ano, viu, Gui? E o dólar acelerando. 4,826, agora tocou 4,828 na máxima do dia. Os DIs, então, acelerando a queda. Vou colocar o gráfico do dia do DI1F26, que é o contrato que deixa o patamar dos 10% ao ano. Mas é um cenário ainda que segue a mesma da tarde, ô Gui, tirando esse dólar um pouquinho mais forte? É exatamente isso, e é surpreendente, né? De histórico hoje, pessoal. Rompemos essa barreira aí dos 2 dígitos do DI futuro, o que cada vez mais tende a acreditar que o fechamento do ano ninguém vai acertar. A Selic pode vir a estar bem mais abaixo do que projetado aí pelas grandes casas, principalmente brasileiras. Então a gente vê 12, 11,75 e inclusive a gente pode flagrar que, a depender da continuidade desse movimento, não tendo nenhum problema fiscal nesse começo do segundo semestre, o fim do ano estar sendo intensificada a queda de juros. Aí, meu amigo, o rush natalino lendário vai ser 2 vezes mais extraordinário do que já o projetado. Também nós temos que trazer aquele insight, Medina, para todo mundo lembrar. É o último contrato de dólar que tende a ter a política monetária ajudando. Juros altos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e os Estados Unidos ainda barra estável, que faz com que o carry trade possa fazer um movimento de $1 mais para baixo. A partir de agosto, com a queda de juros aqui no Brasil e aumento na taxa de juros americana, o dólar tende a ficar mais forte. Não é a justificativa de hoje, tá? É um pouco da liquidez, é um pouco do cenário do feriado amanhã. A gente pode sofrer grandes oscilações na parte cambial, mas sempre bom lembrar que julho de 2023, WDOQ tende a ser o último dólar que evidencia um viés mais baixista. Ó, Gui, Petrobras também tocou a máxima do dia, 30,18, subindo 2%, e Bovespa 119.700 pontos, hein? Perto da máxima também do dia. Será que a gente toca os 120 mil até o fechamento do pregão? Vamos acompanhar. Ô, Camila, dá tempo pra gente fazer mais 2 perguntinhas pra Guilherme Cunha aqui, pra gente encerrar a participação do Gui no Expresso da Tarde. Diga aí, Camila. Então vamos lá, porque tem bastante pergunta lá no nosso YouTube, viu? O Luiz Henrique, ele falou like dado, muito obrigada, viu? Mas ele falou que é uma temporada de balanços que logo vai chegar. Então ele tá perguntando o que esperar de Cebave, Gui. Eita, Cebave tá dando um calorzinho em muita gente, mas eu acredito que o segundo semestre seja o semestre da glória, tá? Cebave sofreu muito com o impacto da commodity, mais o câmbio, tudo bagunçou muito a Cebave 3, e agora a gente pode ter uma congestão perto desses R$5, quiçá, anota aí, meu querido ouvinte, num cenário catastrófico, saindo dinheiro da Bolsa, R$4,73, R$4,44. Esses são os pontos que nós temos aqui para baixo, o ponto do caos, que sugere boas oportunidades para a compra, principalmente para quem está deslumbrando um trade mais longo. Aonde que eu acredito fortemente que Cebave no segundo semestre tende a buscar, inclusive meio que encerrar o seu quadro de cotação, perto dos R$7. Então tem um risco de retorno muito interessante, Cebave, chato pra caramba o trade, basicamente o ano ficou dentro dessa faixa dos R$6 e agora os R$5 querendo ser rompido, mas muito puxado pelo movimento do alumínio ano passado, mais o movimento também do dólar, né, que teve uma oscilação muito elevada e prejudicou a rentabilidade da companhia. Agora, a partir do segundo semestre, a expectativa é que seja bem positivo. De novo, R$7 é pra lá que eu vou, aonde tem o trade é pra lá que eu vou. Ô, louco, vamos lá então. Então vamos para a próxima pergunta, que é do Alexandre Degan. Ele quer que você analise Petro Recôncavo.
PetroRecôncavo. Vamos lá. Inclusive, falar de PetroRecôncavo e depois Petrobras, porque o cenário não era esse, dessa magnitude na data de hoje. PetroRecôncavo tem um upside bem interessante que eu não acredito, tá? Então tem algumas casas que colocam o papel lá na faixa dos R$28 a companhia, podendo atingir numa velocidade rápida no segundo semestre, que é uma queda muito agressiva que nós tivemos no mês de abril, junto com a queda do petróleo. Mas eu vejo que os R$22 seja para onde tende a arrumar a PetroRecôncavo e já tem um assédio muito grande de vendedor. Tá, então já tem muita ordem apregoada, já é muita gente querendo, entre aspas, se livrar de PetroRecôncavo na faixa dos 22. Mas também essa barra gigante do diário aí demonstra isso para nós, né? Se romper os R$22, tem chance sim de chegar mais próximo do seu preço justo, na faixa dos R$28. Mas é notório quando a gente coloca as Junior Oils para falar que o volume ali embaixo é totalmente diferente, o cenário de uma Prio 3 e também dentro de uma 3R Petróleo. PetroRecôncavo tem um volume bem menor, o que pode isso ser muito favorecido, gerando uma alta um pouquinho mais elevada, mais especulativa, como também o papel ficar de lado e você está exatamente na Junior Oil errado. Entre PetroRecôncavo, 3R e Prio 3, em questão de qualidade, eu iria em Prio 3, em questão de volatilidade, 3R Petróleo, as casas colocam ainda mais elevado o preço justo, podendo fazer jus a uma alta mais expressiva à companhia 3R. Maravilha, Gui Cunha. Gui, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço a você. Deixa o espaço para o seu destaque final e até amanhã, Gui. Eu que agradeço. Um beijo do Cunha. Amanhã eu tô aí no estúdio, a gente vai ter algumas gravações, então tome cuidado, porque amanhã, por mais que o país esteja on, amanhã é um feriado muito importante, é o feriado mais importante da América, ninguém de fato clica, tende a não vir relatório no meio do caminho, como foi o último feriado. Eita, passando uma motona aqui, e a gente tem esse cenário que pode trazer uma queda mais, não uma queda, mas uma devolutiva de boa parte do que nós tivemos na alta do dia de hoje, porque a gente sabe, o volume é quem manda, se amanhã não tem, os movimentos tendem a ser bem irracionais. Então é um ótimo dia para fazer jus do não operar também operar, isso pode ser uma situação bem inteligente, e acompanhar todos os pontos do Morning Call, só operar nas extremidades para não se machucar. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.